O que é o lucro arbitrado? Eu já até li na internet algumas situações que falam o seguinte, ó, o lucro arbitrado é uma terceira opção do contribuinte pessoa jurídica. Eu não vejo lucro arbitrado como opção. Na minha forma de entender lucro arbitrado é uma falta de opção. E eu vou tentar justificar isso aqui para vocês entenderem. Veja bem, entre o lucro real e o lucro presumido, aquelas pessoas jurídicas que não estão obrigadas a serem tributadas pelo lucro real, ela pode escolher, aí eu estou falando de livre escolha, de opção, de faculdade, ela pode escolher entre o lucro real e o lucro presumido. Todo ano ela faz essa opção, a cada ano. Ela não pode mudar de opção dentro do mesmo exercício financeiro. Então, se ela escolher o lucro presumido no início do ano, ela vai ficar no lucro presumido até o final do ano. Se ela escolher o lucro real no início do ano, ela vai ficar no lucro real até o final do ano. No ano seguinte, ela faz a opção novamente. Lucro arbitrado não é assim, pessoal. Lucro arbitrado, ele só pode ser utilizado quando não tiver condição de apurar nem pelo lucro real e nem pelo lucro presumido. Então, ele não é uma escolha. A hipótese mais comum de aplicação do lucro arbitrado pelo próprio contribuinte, pessoa jurídica, é no caso da ocorrência do caso fortuito ou força maior. Aquele evento externo, não previsto e imprevisível, que não dependa da vontade do contribuinte e que lhe impossibilite de apurar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Vamos imaginar, nós já estamos aí em setembro, né, no iníciozinho de setembro, e essa pessoa jurídica que nós estamos analisando aqui está sendo tributada pelo lucro real trimestral. Então, fechou janeiro, fevereiro e março de 2020. Em abril, ela pagou o lucro real trimestral. Fechou abril, maio, junho. Em agosto, em julho, ela pagou o imposto de renda pelo lucro real trimestral. Aí agora, em setembro, vamos imaginar que o departamento fiscal dessa empresa pegue fogo, queime a documentação fiscal dela toda, tá? Bom, se isso aconteceu, ela não tem como apurar o imposto de renda pelo lucro real no terceiro trimestre. Ela não tem mais a documentação. E o que ela apurou em 2020 ficou tudo contaminado. Como o lucro real depende da comprovação das despesas, essa pessoa jurídica não tem como mais se apurar pelo lucro real. E nem pode passar pelo presumido. Ela não pode falar, já que queimou tudo aqui, então vamos calcular pelo lucro presumido? Não pode. A opção pelo lucro presumido só pode ser feita no ano que vem. Pessoal, se isso acontecer, qual que é a única opção que a pessoa jurídica vai ter? Só vai sobrar para ela o lucro arbitrado. Mas vejam vocês que ela não escolheu o lucro arbitrado. Na verdade, o lucro arbitrado foi o que sobrou. Por isso que eu digo, o lucro arbitrado não é opção. O lucro arbitrado, em regra, ele é falta de opção. Como não tem jeito de calcular nem pelo presumido, nem pelo real, ele vai para o lucro arbitrado. Bom, nós temos aí também algumas hipóteses em que o arbitramento do lucro é feito pela Receita Federal e não pelo contribuinte. Normalmente, pessoal, quando uma pessoa jurídica é submetida a um procedimento de fiscalização e ela tem algum problema na sua escrituração contábil, a Receita Federal pode tributar pelo lucro arbitrado. Como é que é isso, então, professor? Vamos ver os casos aqui de arbitramento do lucro para vocês conseguirem entender isso aí. Olha só. A legislação coloca aqui, ó. O lucro arbitrado, nesse caso, né, vai ser arbitrado pela Receita Federal quando a escrituração do contribuinte revela evidentes indícios de fraude ou contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável. Então, vamos imaginar que a Receita Federal chega lá na fiscalização de uma pessoa jurídica e verifica que a escrituração contábil dela está cheia de fraude, cheia de vício, toda errada. Vocês acham que a Receita Federal vai se preocupar em refazer toda a contabilidade para ver qual que é o lucro? Nada disso. Ela tem autorização legal para aplicar o lucro arbitrado. Daqui a pouquinho nós vamos ver como que ela aplica, tá? Mas se tem esse defeito lá, ela vai aplicar o lucro arbitrado. Próximo aqui, ó. Contribuinte deixa de apresentar os livros e documentos da escrituração fiscal. Bom, pode ser qualquer livro contábil, né? Mas
já demos um exemplo aqui acima, que quando a pessoa jurídica é tributada pelo lucro real, ela é obrigada a registrar as adições, exclusões e compensações no LALUR, né? O livro de apuração do lucro real. Então, vamos imaginar que a Receita Federal chegou lá para fazer uma fiscalização, pediu a empresa para apresentar o LALUR. Ela não apresentou. Ah, mas apresentou por quê, professor? Não interessa. Pode ter apresentado porque ela não fez a contabilidade, porque está tudo errado, porque ele sumiu, porque ele pegou fogo. Não interessa. Se ela não apresentar a documentação exigida, pessoal, a Receita Federal vai simplesmente desconsiderar a apuração dela e aplicar o lucro arbitrado. Opção indevida do lucro presumido. Nós estamos imaginando uma empresa que começou ali pequenininha, muito lucrativa, então ela está sendo tributada pelo lucro presumido todo ano. E vem sendo tributada assim nos últimos 10 anos. Só que essa empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Em 2019, a receita dela foi de 80 milhões de reais. E aí em 2020 ela continuou no lucro presumido. Opa, em 2020 ela não poderia mais optar pelo lucro presumido. Porque quando a receita do ano anterior é superior aos 80 milhões, a pessoa jurídica tem que ser tributada pelo lucro real. Então, se ela fez a opção pelo lucro presumido agora em 2020, ela não tem como ser mantida no lucro presumido. Aí ela vai ser tributada através do lucro arbitrado. A próxima situação aí, ó. Comissário ou representante de pessoa jurídica estrangeira que deixa de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado exterior. Esses grupos estrangeiros que querem investir aqui no Brasil, eles têm uma série de opções, tá? Eles podem constituir uma empresa aqui no Brasil. Se eles estão constituindo uma pessoa jurídica no Brasil, pessoal, isso será uma pessoa jurídica nacional. Então, por exemplo, a Fiat do Brasil, né? Atualmente é Fiat Chrysler do Brasil. Ela é uma empresa nacional cujo capital dominante é italiano. Mas ela é nacional, como qualquer outra empresa. Obviamente, a Fiat é tributada pelo lucro real porque a receita bruta dela é muito acima dos 80 milhões, tá? Mas, capital estrangeiro, mas a empresa é nacional. Agora, se uma pessoa jurídica estrangeira ou um grupo estrangeiro vai fazer um investimento aqui no Brasil mais volátil, mais rápido, que dependa de menos alocação de capital a longo prazo, ao invés de constituir uma pessoa jurídica aqui no Brasil, ela pode eleger um representante aqui no Brasil, que vai ser chamado de comissário. Pode ser comissário ou representante, a legislação utiliza os dois termos, tá? Então, essa pessoa jurídica estrangeira, ela vai remeter o capital para cá e vai ser aplicado ou estará sob a responsabilidade desse comissário ou representante. Não tem legalidade nenhuma, a legislação permite. Se isso acontecer, pessoal, esse comissário ou representante no Brasil, ele vai ter que ter basicamente duas contabilidades. Ele vai ter que apurar o lucro dele com a atividade que ele exerce, e ele vai ter que apurar o lucro que a pessoa jurídica estrangeira recebe aqui no Brasil. Então, ele vai fazer duas contabilidades. Tudo dentro do mesmo CNPJ dele, mas ele vai fazer uma contabilidade das suas atividades próprias e uma contabilidade da atividade da pessoa jurídica estrangeira. Quando ele faz essa separação, ele vai ser tributado com a atividade dele e ser tributado pela atividade da pessoa jurídica estrangeira. Agora, se a Receita Federal chegou lá para fazer a fiscalização desse comissário e verificou que ele não apurou o lucro de forma separada, fez a contabilidade toda misturada, não sabe o que é da pessoa jurídica estrangeira, não sabe o que é dele, a Receita Federal também não vai ficar preocupada, não. Peraí, vamos refazer sua contabilidade aqui, ver o que é seu, ver o que é da pessoa jurídica estrangeira, vamos apurar o que é de cada um para tributar. Isso não existe. Ela vai pegar tudo, somar e aplicar a regra do lucro arbitrado. Então, ele é obrigado a manter a apuração de lucro separado. Uma para ele e outra para a pessoa jurídica estrangeira. Se ele não fizer isso, lucro arbitrado. O outro aqui, ó. Contribuinte que não mantém a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixa de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal no caso do lucro real.